Olá, muito boa tarde. Vamos para mais um episódio do Pode Melhorar? Hoje eu estou com duas queridas amigas, elas vão se apresentar aqui e nós vamos falar sobre os desafios da maternidade após a separação. Muito bem-vinda, Aline, Karen, se apresentem na ordem, por gentileza, e gratidão por estarem aqui comigo. Gratidão, Dani, por estar por aqui. Na verdade, eu sou a Aline, Alcoforado dos Santos. Sou fisioterapeuta de base, coordenadora do curso de fisioterapia da Universidade de Sorocaba, coordenadora da fisioterapia pélvica da Faculdade Inspirar. Sou terapeuta coaching corpo e mente e acupunturista. Que linda. Karen, fala um pouquinho de você. Boa tarde, Dani. Gratidão pelo convite. Muito feliz de estar aqui de novo. Meu nome é Karen Travagli, sou terapeuta quântica, mãe do Gabriel, né? Eu acho que esse é o grande diferencial na história da Karen também, né? E trabalho aí com terapias e outras coisinhas mais. Show, obrigada por aceitar mais uma vez o convite. Sim. E hoje nós vamos falar de um assunto desafiador. Será que é desafiador? Eu acho que muitas famílias passam, né, por esses desafios, por esses encerramentos de ciclo, e nós vamos ouvir um pouquinho a história de cada uma, os desafios que elas passaram e trazer um pouquinho de aprendizado de tudo isso. Aline, conta um pouquinho da sua história, desde o início dos seus relacionamentos, como que foi? Passa um pouquinho pra gente. Eu sou capixaba, sou de Vila Velha, Espírito Santo, e saí de lá para poder viver em Sorocaba com meu antigo marido. Diante dessa proposta, nós tivemos Natan. Depois de 3 anos de casada, nós tivemos Natan, um grande presente divino. Hoje, um menino com 12 anos e que nos trouxe, ao longo de todo esse processo, muitos desafios nesse processo de criar diferente, mesmo diante de uma separação. Certo. Por quanto tempo vocês ficaram casados? Estivemos casados por 7 anos. 7 anos, tá. E durante esse período, como que foi a relação? Como que foi a vida a dois? A vida a dois foi, como toda vida de casal, né? Foi remetida a primeiro momento a um grande amor, a viver com intensidade todas aquelas questões que um relacionamento, que um casamento traz. Mas depois os sonhos, os objetivos começam a mudar, né? E aí cada um começa a querer traçar o seu próprio caminho. Interessante. Você acredita na crise dos 7 anos, Aline? Eu acredito na crise dos 7 anos. Legal. Karen, o seu foi 7 também? Não, o meu foi 17. Então conta um pouquinho da sua história, Karen. 17 anos de casada. Foi uma história, assim, pautada em muitas conquistas, né? Foi um casamento muito valioso para a experiência dos dois, na verdade, né? E o Gabriel veio depois de 10 anos. Olha só. Então, assim, a percepção nossa, como a Aline falou, né? Os valores, objetivos, a gente foi construindo para casal, né? Então, a gente viveu a relação de casal e depois a gente, né, acabou transbordando para o filho. Então, foi muito válido, muito bonita essa história. E depois que o Gabriel veio, né, veio um novo ciclo. E aí a gente já estava, né, construindo uma trajetória individual, né, mesmo dentro do casamento. Então, não foi nos 7, foi nos 10, né, que isso aconteceu. Mas, assim, foi muito válido, porque depois que a gente começa a olhar mais para o filho, mais para essa consciência, né, do que é melhor para ele, a gente viu que o nosso desgaste de casal, né, estava interferindo. E aí que vem a consciência, aí que começou toda a consciência em seguir, né, para um novo caminho. Lindo. Então, foi Seus muito... olhos brilham quando você fala desse movimento. Que legal. Sim, porque para mim foi transformador. Foi muito, assim, um salto quântico, né, na linguagem quântica aí não somente de aprendizado, mas de poder transferir isso para o Gabriel, né? Então, eu acho que foi muita consciência realmente na decisão. E foi pautada no amor, na separação, foi tranquilo e foi sempre decisão nossa de estar bem sempre, independente do cenário. Então, foi muito legal. Interessante. Aline, quem tomou a decisão? Como que foi esse processo de
Foi aos poucos? Foi imediato? Conta pra gente. Na verdade, Dani, quando a gente se vê, né, buscando os nossos sonhos e muitas das vezes não os reconhecendo e que a gente está sonhando a vida do outro, a gente tem algum momento, e como a Karen falou, esse salto quântico, né, que você olha, você monta as suas estratégias e começa a entender que talvez vivendo as preferências do outro, vivendo a preferência de estar na família, você se anula. Você se perde dos seus sonhos, você se perde da sua essência. Então, eu já era professora universitária, não conseguia exercer até aquele momento a minha docência, algo que mexia fortemente comigo, porque tinha que estar dentro de casa, cuidando, zelando, e aí estava apenas como fisioterapeuta. Então, assim, olhar para este momento, já mesmo estando como uma mestre em fisioterapia, pronta para a docência, me despertou. Opa, eu preciso correr atrás dos meus sonhos. E aí, assim, correr atrás dos sonhos, buscar aquilo que te movimenta, realmente gerou uma instabilidade dentro do casamento. Sim. Porque eu larguei Vitória, saí de Vitória e vim viver Sorocaba. E aí, em Sorocaba, eu me vi muitas das vezes privada de viver aquilo que eu sempre sonhei, que eu já exercia, inclusive em Vitória, em Vila Velha, né? Então, quando você olha para esse momento, eu acho que é o momento que você começa a se distanciar daquele sonho, da idealização do casamento e começa a voltar para você. Você olha para você e vai romper essas barreiras para correr atrás dos seus sonhos. Perfeito. Aline, vou voltar mais um pouquinho para você a pergunta. Quando você tomou essa decisão, você lembra do dia? O que que veio na sua cabeça? O que que te fortaleceu para você dar o passo adiante? Porque eu acredito que muitas mulheres ainda ficam naquela coisa. Às vezes o casamento até acabou, mas fica, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu tenho aquela situação de e vai levando, levando, levando. Conta pra gente um pouquinho mais com detalhes do dia, do momento que você decidiu, agora eu vou, agora a gente vai tomar adiante. Entendi. Na verdade, é um processo, né? E infelizmente as coisas, quando você assume esse eu vou correr atrás dos meus sonhos, independente do que você tá achando deles, isso começa a gerar um desgaste no casal e um desgaste nesse ambiente familiar. Então, muitas das vezes, violências verbais, a forma com que se conduz um diálogo, não tão pacificamente, te geram violências internas, te geram feridas internas que você começa a entender que aquilo ali talvez não te pertence mais. E num sábado nós fomos num casamento e lá a crise de ciúme dele foi, eu acho que talvez o estupim desse processo. No dia seguinte, quando tentei conversar e realmente ao longo da caminhada, né, que toda essa verbalização daquilo que a gente está sentindo surgiu, eu me vi como uma pessoa muito diferente daquela que eu tinha casado. Então, infelizmente, culminou num processo de agressão física. E aí ali eu entendi que talvez não daria mais. Entendi. Então você tomou, deu o passo adiante. Dei o passo adiante. Certo. Karen, você? Quero saber um pouquinho mais desse momento em que você teve que tomar a decisão junto com o seu parceiro. Como que foi? Explica um pouquinho desse momento. Sim, vai acontecendo, né, Dani? É gradativo isso dentro do relacionamento, né? O declínio, no caso. E, assim, são pequenas coisinhas que vão acumulando, né? Conversas que não... O diálogo, ele não acontece, né? Muitas vezes. Então, você vai guardando situações. E chegou um dado momento que realmente veio a explosão, né? Era um momento que eu estava fazendo uma transição de carreira, inclusive. E eu estava muito conectada comigo, né? Então, como a gente fala, né? 50% para cada um da responsabilidade. E foi aonde, assim, a minha ausência em casa, né? Eu sempre fui muito casa, muito mãe, muito família, né? Essa rotina. E naquele momento eu estava realmente buscando por mim. Então, eu estava estudando, eu estava trabalhando fora, deleguei um pouco da posição de pai, né? Porque nesse contexto eu acho que a gente toma muito essa responsabilidade
da mãe de arcar com tudo, né? Todas as tarefas e todas as funções. E aí, a partir do momento que você começa a delegar isso, começa a pesar também. Mas é o equilíbrio, né? Hoje, olhando para tudo isso, eu vejo que eu tentei equilibrar de alguma forma em ser eu, né? E deixar um pouco pro pai também assumir essa responsabilidade. E aí que começaram a gerar os conflitos, né? As discussões, e aí realmente começou a pesar, né? Até no momento que a gente decidiu, numa noite ali, na explosão, né, que houve, também violência, não houve violência física, mas ao mesmo tempo, né, essa condição, né, do emocional muito abalado. E aí a gente decidiu falar, até aqui a gente chegou, né, já tinha havido vários outros conflitos, mas a partir de agora vai começar a prejudicar o cenário de uma forma que a gente vai acabar adoecendo. Então é melhor parar, né, e cada um pro seu canto e prevalece o melhor entre nós. Certo, Então perfeito. E aí a gente vem para esse tema que a gente está abordando sobre o desafio após a separação, né? Porque, querendo ou não, tem os filhos de vocês, que é muita dor, é um processo de luto ali, de um encerramento de um ciclo. Como foi para você, Aline, esse começo, né? É como se estivesse ali aprendendo a andar de novo, só que de forma solo ali. Como é que foi para você isso? Para você, para o Natan? Dani, quando culminou nesse processo da agressão física, e isso ficou oculto ao Natan, aliás, ainda está oculto, toda essa dinâmica do casal, eu trouxe para o Natan, nós sentamos nós três e orquestramos para aquela criança de 4 anos, que papai e a mamãe estavam, na verdade, como casal se divorciando, mas que o papai e a mamãe permaneceriam papai e mamãe. Diante desse processo, nas arrumações das coisas do pai, né? Natan foi junto com este pai, conheceu a nova casa do papai, ajudou a colocar todas as roupas dentro do carro e se sentiu extremamente feliz de compartilhar com esses pais esse novo momento. A partir deste momento, as coisas profissionais se alavancaram, comecei a realmente ganhar um pouco mais de destaque na minha vida profissional. E aí a gente vai traçando novas rotas, novos caminhos para poder agora cuidar de uma criança que precisa entender que vai continuar vendo o papai e o pai extremamente presente. Então, o pai do Natan, ele realmente conseguiu trazer realmente essa questão do se manter como pai. Fiquei em Sorocaba, por esta questão de acreditar na possibilidade dele ainda trazer mais este papel de pai, de ser essa referência da figura masculina. Então, essa transição me trouxe um destaque profissional daquilo que eu sonhava, me trouxe um aprimoramento pessoal para que eu pudesse organizar as relações, inclusive relações entre aquela criança e o pai, e eu realmente consegui trazê-lo para mais perto. Então, hoje a gente tem uma relação bem bacana, principalmente quando a gente fala de Natan. Então, vocês migraram para um ponto mais saudável. Mais saudável. A relação de pai e mãe existe e ficou saudável. Sim, existe essa cumplicidade em orquestrar esses desafios, inclusive com um adolescente agora. Certo. E o pai realmente muito presente. No começo, Aline, como foi? Porque muitas pessoas, né, que eu trabalho com relacionamento, divórcio, trazem essa dificuldade da aceitação, né? Há uma negação do divórcio e acabam descontando, usando o filho como ferramenta para atingir a mulher ou o marido. Como que foi isso? Teve isso? Surgiu? Ai, não, hoje não vou buscar, vou deixar, não vou ficar, vou te dificultar a sua vida para que você não saia final de semana. Esses são um dos discursos que eu mais escuto dentro dos processos terapêuticos. Como é que foi para você isso? No processo do divórcio ficou acordado uma guarda compartilhada. Sim. Então, dentro dessa guarda compartilhada, a gente chega a um consenso de que esse pai precisa estar presente. É importante a presença do pai para essa criança. E foi exatamente por este caminho que a gente seguiu.
Então, nas visitas a cada 15 dias, mas se o Natan tinha saudade, Natan ligava para o papai ia lá para casa, sentava no sofá, e tudo isso fluiu de uma maneira muito positiva. Foi super tranquilo, então, fazer esse movimento. Foi. Então, é um ponto fora da curva. Fora da curva. Porque, na verdade, o que a gente mais almejava era o bem-estar do Natan. Sim. A gente estava falando de uma criança de 4 anos de idade. E Exatamente. que mesmo entendendo que aquele casal não estaria mais junto, que papai e mamãe permaneceriam juntos para sempre. Então, assim, isso com certeza a gente conseguiu trazer para o Natan esse enxergar, de forma alguma. O impedir de visitá-lo. Várias vezes eu pegava Natan na escola, Natan queria ver papai, eu passava na casa do papai, Natan dava um beijo no papai e a gente ia para nossa casa. Então, assim, Show. isso Muito foi bem bom. legal. Karen, a mesma pergunta. Como é que foi esse fluxo? Houve uma aceitação? Como é que foi com o Gabriel esse período de transição desse encerramento? Conte um pouquinho mais. Sim, foi bem tranquilo, né? Eu sempre também tive o pai muito presente, até por escolha, né? De criar essa relação saudável para ele. Então a separação foi tranquilo, depois, né, o pai se afastou um pouco porque eu morava um pouco mais longe e eu fiquei, né, morando na casa. Então, quando o Gabriel queria ver o pai, né, ele sempre teve muito acesso também. Porém, a própria rotina, por a gente morar longe, era um pouco mais difícil dele ver. Mas assim que possível, ele sempre vinha e eu sempre priorizei, né? Então, é um caminho livre, né, para o pai até o Gabriel e o Gabriel até o pai. Eu sempre quis ter esse contato, essa figura masculina próxima. Então, foi uma construção leve. Né? Esse pós foi bem leve. Hoje faz quantos anos que vocês se separaram? Eu separei em 2015, fazem 7 anos. Fazem 7 anos. E o primeiro ano de transição, teve algum deslize de querer voltar, alguma situação? Não, Você acha que deu o passo certo? Sim, né, a gente saiu da relação, entre casal ainda houve, né, contato, mas depois a gente viu que realmente a gente estava no caminho certo e que era mesmo por ali e precisava finalizar, né, até para que a gente seguisse cada um para o seu contexto e aí sim ficou leve. Mas no primeiro ano a gente ainda tinha esses contatos, mais casal, né? Como pai e mãe a gente sempre teve, né? Mas como casal ainda a gente teve pelo menos um ano aí de contato. Certo. E a profissão? Vou ficar aqui um pouquinho com a Karen e depois a gente volta ali, Li. Na sua profissão, como é que foi a questão? Você já tinha independência financeira antes ou dependia da relação? Não, eu sempre 2 anos antes da gente se separar, a gente mudou de casa, né? Então eu já estava engajada numa outra história para mim, né? Como Karen, e já tinha começado essa transição. Então eu já estava trabalhando, já estava com a minha independência, porém dentro do casamento. E a gente teve muita liberdade em relação a isso, em tratar muito abertamente a questão financeira, né? Os dois sempre trabalharam, sempre conquistaram juntos. Então foi bem leve, né? E depois que a gente se separou, eu continuei fluindo, ele também. Então não houve esses conflitos iniciais aí para poder se conectar, né, comigo. Assim, foi uma decisão muito já dentro do casamento. Então, quando a gente resolveu mesmo se separar, já estava tudo praticamente alinhado. Show. Aline, como é para você? Muitas mães às vezes me procuram e falam assim: não, mas eu vou me separar, não posso me separar, eu tenho filhos. Como é que vai ser para eles? Como que você enxerga isso? Dani, extremamente complicado. Eu vim dessa relação em que minha mãe não podia se separar por conta dos filhos. E isso, quando acontece, é uma dor. E você descobre que aquela família, daquela margarina famosa, não existe mais, é um baque, mesmo que você tenha 17 anos. Então, olhando para este meu sofrimento, independente de Natan, eu sempre trouxe que realmente nós seríamos felizes
mesmo que estivéssemos separadas. Interessante. Então, É o que, às vezes, a leitura é essa, né? A criança acaba levando esse peso da culpa da infelicidade dos pais, porque os pais não se separam por conta dela, né? E aí que peso carrega? A gente pega muito, né, de pessoas que trazem esse processo de, a separação acaba até fazendo inconscientemente o mesmo destino, mas de uma forma mais leve, mais evoluída agora, sim, sim. né? E por uma Exatamente. outra perspectiva, né? Trazendo para essa criança que dá para ser feliz mesmo quando acontece um processo de um divórcio. E que essa relação pai e mãe não vai deixar de existir, né? Eu acho que esse é o mais importante e talvez esse seja um dos maiores desafios, de manter essa Exatamente. integridade papai, mamãe e a criança, né? Essa proteção para a criança. E o que você diria para essas mães que utilizam os filhos como ferramentas de troca ali para trazer essa pessoa, esse parceiro de volta, sendo que encerrou-se um ciclo, Cá? Sim, tem que separar muito bem, né, Dani? Porque, queira ou não, a criança ela fica com a expectativa sempre que os pais vão voltar, né? Então, a consciência é você olhar para essa criança e não alimentar isso nela, né? Porque realmente o que há, por exemplo, né, um período pós-separação, se houver um contato do casal, isso não pode nem chegar até a criança, né? Porque senão ele vai continuar alimentando a expectativa dos pais. Então, é realmente confiar na decisão, né? Começar a caminhar individualmente e trazer essa leveza para a criança, porque eles precisam disso, né? É um momento de conflito. E é interessante que, assim, há muito julgamento, eu percebo, em relação a isso, porque se o casal tem um bom contato, ali tem intenção de voltar. E, na verdade, não. É consciência de que, ok, não deu certo pro casal, mas o filho continua. Então, eu percebo que isso também há um certo julgamento, aí entra no contexto de família também, né? A A expectativa. expectativa. Então, a gente tem que ter muito, muito certo dentro, né, da conversa, do diálogo do casal, que realmente é pelo filho, né? Isso tem que transbordar para as outras pessoas também, porque senão há essas projeções, né? E no meu caso, eu não tive problema com família, né? Família de origem. Meus pais sempre souberam, né? Assim, eu sempre foi uma relação muito pautada em diálogo, do lado dele também. Então, a gente, mesmo separado, o contato continuou, tanto da minha família quanto da dele. Então, não houve esse conflito familiar. Para mim, foi uma grande bênção, né, na nossa vida, porque o Gabriel não sofreu essa exclusão familiar, essa alienação, né? Ai, a família do seu pai, porque a família da sua mãe. Não houve isso. A gente se acolheu realmente, os dois sistemas, e foi muito, muito válido, né? Ele não ficou no meio, né, do Não, casal. não, de Ele jeito nenhum. literalmente ficou à frente para ser cuidado. Perfeito. Exatamente. Show de Tanto que eu bola. replico para ele hoje, né? Eu falo, filho, você é filhos, né? Porque tem experiências e experiências de pais separados. Falo, você não acabou não sofrendo, né? Todas as consequências de uma separação, porque a gente realmente trouxe você como núcleo disso, né? E não deixou isso chegar em você. Então, né? A gente fez a nossa parte. Não cabe Interessante. julgamento, né? Lá na frente. Muita consciência diante dos cenários que a gente encontra, muita Sim, consciência saudável nas relações, porque eu, particularmente, por exemplo, eu fiquei entre a situação da separação, eu tomei as dores da minha mãe. Então, assim, querendo ou não, eu julguei ali. Quando eu tomo as dores, eu julgo uma parte, né? Eu excluo aquele masculino que era o meu pai, a minha força. Então, de uma forma ou outra, logo depois, trabalhando em terapia. Hoje, totalmente diferente a visão que eu tenho. Então, assim, eu entendo que numa separação pode ser qualquer tipo, 50% de cada um, porque as pessoas escolhem estar ali, escolhem estar naquele ciclo. Ah, não, mas é porque eu não tenho recursos financeiros. Mas qual é o caminho que você vai tomar para ter recursos financeiros, né? exatamente. Então, porque às vezes quem não tem recursos, não tem independência financeira, é que está no modo infantil sendo cuidado ali como um pai na relação, né? Lógico, tem aquelas mães que decidem, mas aí é uma decisão do casal. Ficar em casa, cuidar dos filhos. Ali também, ela está deixando de deixar com uma babá que ela pagaria e o recurso financeiro que ela
consegue tirar ali para ela conseguir lidar com a situação. Então, eu vejo que eu fiquei muito no meio dessa relação, mas eles não tinham consciência disso. Na consciência que eles sabiam. E eu tomei as dores. Foi ali que eu neguei o masculino. E é ali que eu comecei a buscar a fuga, né? Então, quando você começa a se autoconhecer, a fuga através das relações. E aí, Aline, como foi essa questão depois do pós, né, da separação, em relação aos relacionamentos? Como é que está e como é que foi? Dani, na verdade a gente tenta orquestrar, né? Todos esses papéis aí, o papel da mãe, o papel da mulher, o papel da filha, né? Diante da mãe, do pai, o papel de irmã, né? Mesmo estando longe, o papel de tia, e você tenta orquestrar tudo isso da melhor forma possível. Fluiu bem. O primeiro relacionamento pós-separação foi uma pessoa muito bacana, mas que ainda tinha uma questão de um vício que aí me incomodou bastante. E aí você se depara com aquela criança enxergando, né, aquela figura masculina com outras questões diferentes da do pai. E aí você olha e fala, opa, realmente essa influência pode ser que não seja tão positiva para o desenvolvimento do meu filho. Então, mesmo apresentando, mesmo fazendo parte, né, daquele contexto do relacionamento da mulher, Aline, eu precisei me distanciar, olhar para essa questão e depois chegar para o Natan e falar, ó, infelizmente é mais um término, mas tá tudo bem. Somos nós. Essa relação que a gente tem e cada vez mais forte, que eu prefiro me ausentar dessa relação. Então, assim, se vai passando os tempos vão se acomodando e as questões vão também se acomodando dentro da gente. E aí você vai buscando, né? Aquela pessoa que realmente vai entender a dinâmica de todos esses papéis e que você realmente consiga ser essa mulher diferente daquela que estava num divórcio. O que você aprendeu nesse casamento que você traz hoje para esse novo ciclo? Qual foi o grande aprendizado? Que, na verdade, mesmo quando os sonhos são individuais, você ainda pode tentar sonhar junto. Show. Mantendo os teus sonhos individuais. E você, Ká? Como é que foi esse ciclo depois, nessa questão dos relacionamentos? A gente sai de uma experiência, né, Dani? E aí você fica, eu não diria seletiva, né? Mas assim, o embasamento que você leva para os outros relacionamentos é diferente. É bem diferente. Então você não se permite mais estar na mesma situação. E não é o julgamento, não é a exclusão, mas assim, você realmente traz para você os seus valores, né? E isso precisa acontecer. Até depois, a gente só vai saber disso depois da experiência, né? Mas assim, isso a gente precisa trazer muito, muito claro dentro da gente do que a gente quer sonhar de novo, o que a gente quer realizar de novo. Então, hoje eu não estou no relacionamento, mas é por esse olhar, por não me submeter novamente às mesmas experiências. E aí, né, tem o olhar sobre o Gabriel também, como a Aline falou, é mais um término, é mais um contato, é mais uma situação que ele vai experienciar e depois, se não estiver dentro, né, de uma relação saudável, ele vai sofrer o luto de novo, porque queira ou não, né, a projeção existe, por mais que a gente não se permita deixar levar, por exemplo, na questão do pai, né, se colocar no relacionamento, a projeção dele com o pai, né? O pai sempre vai ter o lugar dele, mas na cabecinha dele, por ele ser pequeno, ele ainda às vezes confunde. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? De entrar no relacionamento sem projeções. Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu papel ali dentro. Então, tudo isso tem que ser muito, muito leve e dentro de um tempo de amadurecimento. Legal. Vou devolver mais uma pergunta agora para a Aline. Como é que vocês percebem? Porque, assim, todo relacionamento tem a máscara, né, inicial da conquista, mostra o meu melhor, cria um personagem, conto de fadas, né? Os 3 primeiros meses, então, nossa, maravilhoso. Tudo lindo. Tudo lindo, vem lá, vou pegar, vou ligar, e aquela coisa. Aí começa a aparecer a sombra, né? Começa a ter o controle, os ciúmes, alguma coisa começa a aparecer ali.
como é que vocês conseguem detectar, ter anteninha de que, ou às vezes essa anteninha está sempre em estado de alerta, que eu não me permito mais, né, participar, ter uma relação. Como é que vocês conseguem equilibrar? Aline? Dani, eu acho que por meio do autoconhecimento. Quando você sabe exatamente qual é o teu limite, mesmo diante das feridas, mesmo diante das cicatrizações que já aconteceram, né? Você olha para esse contexto e entende, talvez isso eu não consigo. E você consegue determinar isso só quando você realmente se conhece. Quando você sabe da tua essência, sabe daquilo que mexe com você. Diante das feridas, diante do que ficou para trás, sem trazer esse passado, mas de alguma forma a gente acaba trazendo no nosso subconsciente aquela situação que a gente vivenciou. E você consegue determinar aquilo que você não quer mais. Então, quando você traça isso dentro de você, não é um protocolo, mas você tem critérios que te acrescentam daquilo que você realmente merece. E será que essa lista de critérios, ela não fica tão gigante que acaba blindando vocês? Não sei, não estou colocando no Às contexto vezes, plural. sim, sim, Com certeza. sim. Com certeza. E aí, não necessariamente que vocês precisam obrigatoriamente estar dentro de uma relação. Mas será que existe príncipe encantado? Porque nessa lista seria um príncipe. Não, Não. não Existe sapo existe. também. Oxe. Muitos sapos. Mas existem, lógico, vocês listam tem essa lista de critérios, de valores, é essencial. Mas há a possibilidade de passar por cima de algum defeito? Sim, Tá. desde que não passe por cima dos meus valores, daquilo que eu Ótimo. trago dentro da minha essência. Certo. Então, agressões verbais, diminuição de autoestima, como muitas mulheres vivenciam, não estão dentro dos meus critérios para me tornar uma mulher desejada, admirada. Então, realmente, a gente tem que olhar para isso. Sensacional. E é passar por cima mesmo. Haverão, sim, muitos defeitos. Nós também temos, né? Eu também tenho os meus defeitos e estou em construção. Mas quando você se conhece, você tem isso muito determinado dentro de você, Dani. E você bate nessa questão do merecer. Aquilo que eu mereço. Então, com toda essa bagagem de relações, desde a família de origem, você aprendeu o merecimento. Sim. Ótimo. Eu acho que é esse o aprendizado. E você, cara? É o autorrespeito, né, Dani? Porque você dentro de uma relação, você tá ali com todas as suas funções, né? E o feminino traz isso, o equilíbrio de todas elas. Então, a forma de se relacionar, ela tem que estar, assim, muito coerente de você com você, né? O outro só vai refletir o que você tá experienciando internamente. E permitindo, né? Com certeza. Uhum. Então, esse equilíbrio masculino e feminino, ele tem que existir sempre. Certo. Qual é o valor maior para você, Karen? Agora é com a Karen. Qual é o valor maior para você dentro de uma relação? O que precisa ter? Que assim, chegou na listinha ali, opa, não passou na fila do pão, não tem carteirinha, tem que ter carteirinha ali, aqueles 3 valores principais para você. É o respeito. Respeito. Né? Eu acho que, primeiro de tudo, é a questão do respeito em todos os níveis e proporções. Né? Eu acho que isso traz a base. E a cumplicidade. Cumplicidade. A gente fala muito, né, dessa questão do amor incondicional e, né, desse romantismo dentro dos relacionamentos. O amor, eu acho que ele vem lá na frente. Ele é uma consequência, na verdade, de todos esses pilares, né, anteriores aí, que não tem como você amar e dizer que eu sou desrespeitada, mas eu amo, eu fico, eu permaneço. Não. Se não houver esse respeito, essa cumplicidade, o amor, ele tende a ir embora. Para mim, seria nesse contexto. Show de bola. Então, diante de todo esse ciclo que vocês passaram, né? Houve muito aprendizado e vocês tiveram um salto, né? Um salto quântico aí para um novo relacionamento. Então, assim, os próximos que virão já sabem qual é o nível aí que tem que chegar.
Show, E às vezes não show. é nem uma decisão, né? Você entrar no relacionamento já, não quero isso, não aceito aquilo. Não. Mas a própria experiência, né? O próprio lugar que você se coloca diante do olhar do outro, né? Ele também traz não diria peso, mas ele traz alguns critérios aí a serem seguidos também. Então, as pessoas, elas te enxergam de forma diferente. Sabe que eu tenho percebido bastante que as pessoas vêm por vários gatilhos, né? Você trouxe até hoje um tema dos Sim, sim. gatilhos. Sim. Então tem um gatilho do abandono lá com a mãe, tem um gatilho da rejeição, da traição, da injustiça. A gente às vezes acaba se conectando com essas feridas emocionais da infância. E aí vem as relações externas, né? Os amigos, os relacionamentos amorosos. E o que acontece? Vai vindo aquelas gotinhas de rejeição, abandono. E aí vem uma pessoa, né, que tá lá, o príncipe encantado, e aí ele dá um passinho errado. Errado no sentido assim, ai, não te liguei. Não mandei a mensagem no time que tinha que ser. Hoje tá assim. Acho que o mundo tá tão nessa necessidade de responder rapidamente que as pessoas estão assim, não respondeu, não sei o que. É o gatilho que dá ali a gotinha que falta do medo do abandono. E aí a pessoa acaba brigando, entrando no conflito, porque a gotinha, o copo transbordou. Acontece isso com vocês? Ou acontecia? Vocês perceberam dessa forma dentro do autoconhecimento? Eu acho que assim, Dani, as relações hoje, elas estão muito a serviço do outro, né? Então a gente já entra no relacionamento olhando que o outro tem que estar a seu serviço. E na verdade não, né? São indivíduos, né? Então, olhar para isso com mais naturalidade e o quanto que você realmente quer construir uma relação fortalecida em valores, né? Porque eu vejo hoje uma questão muito superficial e entra nesse romantismo, né? Nessa falsa ideologia dos valores. Então, se não é no seu tempo, não quero mais. Curti uma foto, não tá olhando para mim. Não, vamos olhar para dentro, vamos nos preencher e realmente depois olhar para esses, né, para esse contexto do quanto eu quero, do quanto eu seguro, do quanto isso faz sentido para mim e às vezes não para o outro. Só que aí isso é pautado no amor próprio, né? Quando você Exatamente. tem esse amor próprio, que você consegue se reconhecer como uma figura importante desse processo, primeiro para você, depois ao outro, isso flui melhor. Então, essa gotinha de olhar para você, se respeitar, se amar e olhar e entender o seu valor nesse contexto, eu acho que faz toda a diferença. E talvez seja isso que esteja faltando. As pessoas não olham hoje para dentro. As pessoas não se reconhecem como peças importantes de um quebra-cabeça. E eu jogo essa importância ao outro. Então, inclusive quando a gente traz esse aspecto da maternidade, que a gente ouve muitas mães falando, você é a minha vida para aquela criança. E se essa vida dessa mãe tá toda danada e essa criança, que peso que essa criança fique, essa mãe também transpõe isso muitas das vezes nos relacionamentos amorosos. Então, assim, é preciso a gente Ela trazer esse busca o amor próprio. preenchimento do vazio interno dela no No outro. outro. E aí eu até pergunto para vocês novamente. Aline, no seu casamento, você tinha um momento com as amigas? Não, Não. eu saí de Vitória, fiquei. Eu tinha os amigos dele, né? Em Sorocaba eram os amigos Que dele. acontece? Muitas das vezes você desconstrói a sua vida em função deles, ou ao contrário, eles desconstroem a vida deles em função da gente, dependendo da relação, quem controla mais. E aí não existe, depois que você termina o casamento, não existe nada depois daquilo, é só o casamento. Então, assim, você fica naquela coisa, cadê meus amigos? Eram os mesmos amigos deles. Cadê a minha vida depois disso? Eu não tenho minha vida, né? Então você não tinha um momento com você, com as amigas, de uma academia, de um esporte, nada. Nada. Uma porque ele não gostava que eu praticava o que eu mais amava, que era o jiu-jitsu. Então, a gente vai se esquecendo desses detalhes e a gente vai abrindo mão, Dani, quando a gente não tem esse amor próprio pelo amor ao outro. Então, por amor ao outro, eu largo de fazer as coisas que eu amo. Quando você percebe, você não existe mais.
É uma enganação, né? É uma enganação. Você tá no contexto do outro, na religião do Vive em outro, função do outro. no gosto do E aí outro. esse filho vai fazer o quê? A mesma coisa. A mesma coisa. Interessante. E ele se anula. E você, Ká, podia sair, ter o seu momento com as amigas? Era Não. super tranquilo? Não, poderia, mas a minha percepção de relacionamento era totalmente equivocada. Então, era a vida dele. Na verdade, não só a dele, mas assim, o contexto. Eu sempre arquitetei uma família, né? Então, eu fiquei sempre muito presa nisso, em cuidar da casa, em cuidar do relacionamento. Sempre foi muito, muito dentro de casa. E eu acho que a grande dificuldade, acho que da maioria das mulheres de ir para a vida depois da separação, o peso do luto, ele está pautado em se descobrir, em se reconstruir. Quem eu sou por todos esses anos, aliás, quem eu fui, né? E quem eu posso ser. Você não tem um direcionamento, você sai totalmente isenta ali de uma perspectiva de vida. E muito provável estava em desequilíbrio, né? Eu falo sempre do desequilíbrio porque o que acontece? Ou um está na função de mãe, ou outro está na função de pai, ali nessa relação. Porque eles não estão se vendo, Não. né? Ali, provavelmente, você estava executando a função de mãe e ele de filho. Então, ele queria que você ficasse ali o tempo todo inseguro, cuidando dele. Então, não Sim. se viam como relacionamento ali, como casal, na igualdade, né? E a mesma coisa ali você, né? Querendo ou não, você certeza. se enxergava como função de mãe? Com certeza. Controladora, né? Toda ciumenta, toda. Então, talvez ele é na função de pai. Sim. Porque controlador é a criança, É a né? criança. É que manifesta. E eu me vi muitas vezes, né, fazendo, como eu falei, né, eu sempre controlei tudo, então eram todas as minhas vontades. Então eu vivi muito na minha imaturidade, na minha criança, nesse relacionamento. Então eu queria tudo do meu jeito, né? Então, depois da nossa separação, foi até interessante que todo esse aprendizado em controlar o cenário foi benéfico depois da consciência, porque eu consegui controlar a minha vida. Olhar para mim depois, né, da separação foi, eu acho que a grande conquista, né? Assumiu as rédeas da vida. Exatamente. Já tinha treinado, né? Mas eu acho que não depois é desse equilibrado. encerramento de ciclo, aí você para de olhar para o outro, você acaba olhando para si, como a própria Aline trouxe ali. E aí que é o movimento de reconhecer, Sim. catar os caquinhos, porque quebra alguns caquinhos ali, muitos, né? Muitos. E reconstruir aquilo, mas assim, numa fortaleza, na força de olhar para aquilo com gratidão e falar assim, olha, tá tudo bem. É como se fosse um game, você passou de fase agora, está numa outra fase, né? Totalmente Não desconhecida. desmerecendo a etapa anterior, porque ali você se fortalece. Eu vejo muito como isso, né? O quanto se fortalece e o quanto se traz para o mais saudável, né? Quanta leveza não trouxe para essas crianças aí que estão crescendo, enxergando que é possível não ficar numa relação, né, com grande dificuldade, que é possível sair, que não tem que ter aquele padrão tradicional de ficar até o fim, né? Não. Sim. Então, pode melhorar depois de um fim de um relacionamento, Aline? Ou se pode! O que melhorou? Tudo. Tudo, especifique-se tudo para Na mim. verdade, se tudo, a Aline mulher, a Aline profissional, a Aline mãe, a Aline ser humano, a Aline peça importante para esse universo. Você olha para a tua importância, você se enxerga nesse contexto. Então, quando você se enxerga, Dani, tudo realmente melhora. Mas teve muito choro. Muito choro. Muito choro. Eu me vi desamparada em Sorocaba, sozinha, com uma criança de 4 anos para poder cuidar. Minha família fazendo uma pressão para que eu pudesse juntar minhas malas e ir embora. E eu falava, não, eu ainda tenho muito o que fazer em Sorocaba e ainda tenho que cuidar de uma criança com essa figura do pai. Então, teve muitos momentos. Até hoje você se olha assim, olha, enxerga esse contexto e dá aquela melancolia, ela, poxa, será que eu também errei pra caramba, devia ter feito diferente, de diversas formas. Mas para um próximo relacionamento eu vou trazer essa melhoria. Para o próximo relacionamento eu vou trazer o que eu aprendi. Então você reconhece o seu 50% também. Com certeza. Interessantíssimo.
Muito bom. E você? Pode melhorar, Karen, depois de todo Pode. esse processo? 17 anos, nossa. A minha mãe ficou casada também durante 18 anos. Incrível. É uma vida, né? É A uma muito boa gente, parte. como a Aline falou, depois que passa, né, esse período que você olha para trás e vê o que poderia ter feito, né, ter reconstruído ali, é um grande aprendizado. Assim, realmente a própria descoberta, né, eu comigo. Então, hoje eu me vejo, depois de 6 anos, bem, mas esse período, ele é desafiador. E é isso que muitas vezes faz você voltar para trás, aceitar certas situações, né? Realmente voltar para a zona de conforto, porque realmente é um desafio, né? Mas isso é libertador. Eu acho que hoje o grande ganho de consciência para mim é a minha liberdade em ser eu. E isso te traz o quê? Qual é o sentimento? É um alívio. É um alívio olhar para tudo e realmente aconteceu como tinha que ser. Eu acho que é a aceitação. Esse olhar de aceitação hoje eu consigo ter. Faria novamente? Ou- Todo esse caminho? Com certeza, com certeza. O ganho foi muito, muito divino para Um todos lindo projeto nós. de vida aí que foi o Gabriel, né? Com certeza, E as uma família experiências, linda, né? né? A gente tem realmente uma família muito, muito próspera em todos os sentidos. Show de bola, meninas. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu agradeço a participação. Foi lindo todo esse momento. Agradeço vocês abrirem a alma, a vida de vocês aqui dentro desse podcast. Eu acho que muitas mulheres, não mães, mulheres, né? Porque é a vida de casal que a gente fala, devem se enxergar dentro desse cenário e às vezes se perguntar: será que é possível avançar? Será que existe vida depois de um casamento, né? De um encerramento de um casamento? Então, aqui vocês, mais que nunca, estão aqui como exemplos de que é possível dar a volta por cima, é possível, né, se restabelecer, se reconectar. E está aí, ó, nesse alívio, nessa liberdade, nessa paz interior, nesse amor próprio, transbordando. Minha gratidão, eu agradeço. Eu quero deixar aqui a palavra final para cada uma. Aline. Dani, que riqueza todo esse processo. Karen, minha amiga, obrigada. Na verdade, assim, olhar, né, para essas lutas dessas mulheres, eu acompanho de perto essas mulheres, porque minha área específica é a saúde da mulher, e trazer um pouquinho diariamente dessa força que tem dentro delas, para que elas possam romper as algemas, romper as barreiras e simplesmente seguir o caminho, né? Então, que possamos ser instrumentos de força, de luz, de amor a essas mulheres que tanto precisam deste olhar. Então, fica essa a minha proposta para todas essas mulheres que nos ouvem e que realmente podem ousar ser quem elas realmente nasceram para ser. Karen. Linda, gratidão. Mostrar realmente a possibilidade, né? Vem a turbulência, vem o conflito, mas também vem a cura. Hoje eu me vejo curando, eu acho que a gente sempre está nessa transição de busca, mas curada, assim, de um relacionamento e da experiência. Então, é possível recomeçar, é possível se relacionar. A gente não está aqui excluindo, né, os relacionamentos, mas para que as mulheres confiem. E para os homens também, porque tem muito homem nessa posição de relacionamento, zona de conforto, mas que não conseguem viver sem a codependência da mulher. Então, vamos confiar e seguir adiante, que é possível. Ser Exatamente. feliz. Sensacional, meninas. Gratidão imensa pela presença de vocês. Eu tenho certeza que vocês contribuíram muito, né, para quem está nesse cenário aí. Eu agradeço. A gente encerra esse episódio com o coração aquecido e que é possível. Sim, é possível sim. Amor é liberdade. Culpa é prisão. Gratidão. Gratidão.